Gente, vamos falar sobre segurança pública? É um assunto, inclusive, que foi tema da campanha da Fraternidade deste ano. E nada melhor do que a gente encerrar esta Semana Santa, porque já iniciamos, né, o Tríduo Pascal, falando sobre segurança pública. Eu vou conversar agora com o Coronel Roberto Alves dos Santos, que é advogado e psicólogo e está aqui na casa do Tribuna. Coronel, muito boa noite. Sempre um prazer, família. Prazer é meu em recebê-lo sempre aqui no Tribuna. E olha, hoje com um assunto que eu há muito tempo estou querendo trazer aqui, porque parece que descambou tudo, Coronel. É impressionante. O Rio de Janeiro virou uma praça de guerras. A minha irmã mora no Rio de Janeiro e ela está assustada porque é em todo lugar que ela vê a situação se agravar. Será que nós perdemos o controle da segurança pública, Coronel? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite ao telespectador. Infelizmente, o quadro, o cenário que envolve o Brasil hoje, ele preocupa, não preocupa só o Brasil, preocupa o mundo todo. Nós temos uma população, a quinta maior população do planeta, mas corresponde a 3% da população mundial, só que os nossos índices de homicídio correspondem a 12% de todo o planeta. Ou seja, apesar de termos uma população correspondente a 3%, o número de homicídio, 12% de tudo que acontece no mundo, mais que as guerras, mais que qualquer outro tipo de contexto que a gente possa imaginar, inclusive todo o terrorismo que acontece no mundo. Para você ter uma ideia, em 3 semanas no Brasil morre mais gente do que em 500 ataques terroristas no mundo todo. Então, é preocupante, sim. E você tenta buscar o entendimento do porquê o Brasil está dentro dessa condição. Primeiro que nós temos um país continente com uma desorganização social. Você fala, poxa, os Estados Unidos têm 50 estados, mas cada estado é independente, cada estado tem a sua legislação apropriada para a sua realidade. Aí você vem para o Brasil, a mesma legislação que é implementada em São Paulo é implementada no Rio Grande do Norte, é implementada em Tocantins, é implementada no Distrito Federal, ou seja, uma legislação única para contextos totalmente diferenciados. Então, nós não temos, quando você fala da realidade brasileira, qual realidade brasileira? Em que lugar nós estamos falando? Nós temos cidade de Santa Catarina, que tem uma das menores taxas de homicídio do planeta. E temos uma cidade no Pará, Altamira, que tem uma das maiores do planeta. Então, a disparidade é muito grande. O conceito Brasil em relação à segurança ele tem que ser compartimentado. Aonde nós queremos saber? O Rio de Janeiro perdeu o controle. Rio Grande do Norte está sem controle. Amapá está sem controle. E são realidades distintas. A mesma atividade, ou a mesma atuação, a mesma intervenção que está sendo aplicada no Rio de Janeiro, talvez não dê certo no Rio Grande do Norte, porque são realidades muito distintas. São dimensões territoriais totalmente complexas. O Rio de Janeiro é um grande conglomerado numa situação geográfica pontual do Rio de Janeiro, os morros, que criam uma dificuldade para o sistema de segurança pública, porque o Estado nunca está dentro da estrutura, o controle nunca esteve com o Estado. Quando estava com a população, bacana, mas quando o crime tomou conta? Porque dentro dos morros, uma parcela ínfima é de criminosos, mas eles controlam. Então, o Estado não tem acesso, o Estado não sobe. As viaturas policiais não sobem o morro, só para confronto. Então, nós temos uma realidade muito complexa e não se analisa o problema do Brasil simplesmente focando um detalhe, um estado ou um momento. O Rio de Janeiro, catastrófico, tem que ter intervenção, talvez esteja dentro do contexto aí a pergunta. Claro. Mas, realmente, o cenário no Brasil é preocupante, mas não é uma medida, não é uma lei, não é simplesmente uma canetada que vai sancionar algo que vai solucionar. A intervenção no Brasil inteiro, imagina, o Exército não tem, as Forças Armadas não tem, ela não consegue realizar a sua missão principal, imagina uma missão que seria secundária. A segurança pública não é missão das Forças Armadas. Complementarmente, poderia até entender, nós já tivemos um período em que o Exército, inclusive, teve o controle, a gestão das polícias. Na minha época, quando eu entrei, eram generais, eram coronéis do Exército que assumiam o comando das polícias militares. Então, nós já tivemos essa experiência, mas ela não dá certo porque a função do Exército está prevista, a função das Forças Armadas, da Força Aérea, da Marinha, está muito bem identificada na Constituição e não é de segurança pública. Segurança pública é das polícias. Agora, Coronel Roberto, tendo esse parâmetro, já essa visão geral que você apresentou para nós, como que fica a questão da intervenção especificamente na cidade do Rio de Janeiro? Porque eu vejo o seguinte, eu estou fazendo essa pergunta porque nós percebemos que houve um certo conflito, se é que se pode dizer assim, entre as polícias. Parece que elas não estão se falando.
E a gente vê pelas redes sociais, muitas pessoas tirando sarro, falando, olha, não vai dar certo, não adianta nada. Quer dizer, já estando desgostosos ou desesperançosos com essa intervenção. Por que isso aconteceu? A intervenção ela é uma maneira rígida ou existe uma adaptação, um período de adaptação para que essa intervenção de fato dê certo? A Constituição de 88, que é a mais, talvez, a mais cidadã do planeta, tanto que ela é considerada cidadã, ela está previsto dentro dela a questão da intervenção. Por quê? Porque é a responsabilidade de todos e o Estado, a federação, não pode abrir mão também da sua responsabilidade. A atribuição das polícias dentro do contexto estadual. Quem administra as polícias, a segurança pública nos estados é o governador. Quando há intervenção é porque perdeu o controle. Nesse caso pontual do Rio de Janeiro, o próprio governador abriu mão da sua responsabilidade, falou, nós não conseguimos mais. Quando você fala em desequilíbrio, imagine só, se o pai está desorientado, o que acontece com os filhos? Se o governo, se os governantes, se os secretários não se entendem, como é que cada polícia vai se administrar? Por conta própria? Com conjunto? Qual conjunto? Então, houve uma perda de controle, cada um tentando fazer o máximo. E não há questionamento da qualidade do que aqueles profissionais no Rio de Janeiro estão fazendo na área de segurança pública, porque são guerreiros mesmo. Ali no Rio de Janeiro, deixou de ser segurança pública e virou um conflito de guerra, armamento de guerra, conceito de guerra, atividade de guerra. Não se conceitua a segurança pública dentro do padrão que é aplicado no Rio de Janeiro. Um policial em São Paulo, um policial militar, não pode usar esse armamento que é restrito do Exército. No Rio de Janeiro pode. Os policiais já usam. Por quê? Porque senão ele não combate o criminoso. Então, a intervenção foi necessária. Por quê? Porque quando alguém fala, eu não consigo, alguém tem que tentar. Existe dentro da própria lei um prazo até o final do ano para que nós tenhamos noção, porque é a primeira vez que acontece nessa realidade democrática que nós vivemos, é a primeira vez que acontece uma intervenção. Como é que o curioso, o voluntarioso pode até falar, projetar alguma coisa, não vai dar certo, mas não tem nenhum conhecimento técnico. Nós, profissionais de segurança pública ou de segurança de uma forma geral, vamos ter que aguardar esse período para entender o que vai ser feito, para entender, porque é novidade também para o interventor. O general Braga Neto é extraordinário na sua função, mas como gestor de segurança pública é novidade. Ele vai buscar justamente usar a hierarquia e disciplina, que são os vetores da estrutura militar, para que ele possa colocar a casa em ordem. Quem está fazendo a coisa certa, continua fazendo a coisa certa e tem respaldo. Quem está fazendo a coisa errada, sai da fita. Tem maus profissionais? Alguns têm que ser retirados. Então, um gestor que vem de fora, um interventor qualquer, ele faz isso, saneamento. Agora, tudo é sensação de segurança. Vai mudar? Continua tendo tiro, continua tendo bala perdida, e não vai mudar de um momento para o outro. Qualquer tipo de atuação de gestão levaria um tempo. Imagine um governo não faz uma gestão do seu estado em 1 ano, 2 anos. Às vezes, 4 anos não é suficiente ou não são suficientes. Então, nós vamos ter que aguardar. Até o final do ano, nós vamos ter um cenário. Se esse tipo de atividade, esse tipo de estrutura que está previsto na Constituição, que está sendo implementado no Rio de Janeiro de uma forma piloto, é uma atitude ou é uma atividade que realmente possa ajudar o processo de trazer a ordenação pública novamente, porque nós temos hoje um Estado desgovernado. Eu acho que, vamos dizer assim, de uma maneira geral, nós tivemos aí um maior impacto depois do assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu acho que aí a coisa parece que ficou de uma dimensão muito grande e as pessoas perceberam, olha, está acontecendo alguma coisa, porque gera uma comoção nacional esse tipo de caso. Mas nós vamos conversar ainda sobre isso, porque eu quero tratar também, eu queria saber sua opinião a respeito da questão da corrupção dentro da polícia, tá bom? Sim. Eu volto já já. Muito bem, continuamos falando sobre segurança pública com o coronel Roberto Alves dos Santos. Queria falar agora sobre a questão da corrupção. Claro, podemos falar. Porque a corrupção policial, ela hoje é um problema que a gente pode dizer e pontuar, é um problema nacional? Eu vou trabalhar, os maiores especialistas do mundo preocupados com o cenário brasileiro, pelos números que nós já retratamos, colocam na corrupção o grande câncer do cenário brasileiro em todos os setores. A corrupção no Brasil, ela está de uma forma tão massificada em todos os níveis, que você não vai blindar nenhuma entidade, nem estrutura. Nós podemos falar de corrupção no judiciário, no legislativo, no executivo, em todas as camadas sociais.
porque o cidadão brasileiro hoje, ele aceitou de um tempo, de alguns anos para cá, aceitou a corrupção. A corrupção no voto, a corrupção em qualquer tipo de tratativa, as negociatas, aquele levar o jeitinho brasileiro, isso tudo é corrupção. Você passar uma fila que não é sua, você entrar numa fila que não está destinada a você naquele momento, você estacionar numa vaga que não lhe é permitida, isso é corrupção. Isso é você usar de um artifício para ter uma vantagem indevida. E nós fazemos isso cotidianamente. Se você observar, todas as pessoas, ou na sua maioria, não vamos todas, porque eu me excluo, você exclui, com certeza, muitos telespectadores se excluem desse contexto, mas conhece pessoas que estão inseridas. A estrutura policial corrupta, ela simplesmente descaracteriza a função institucional, porque se você não pode confiar nos órgãos institucionalizados, você vai confiar em quem? O problema é que não é só um problema se fosse só a polícia, estava fácil, substitui, identifica, prende, troca, mas não é. O cenário, ele infelizmente, como um câncer, contaminou todo o conceito. Nós temos que retomar só a educação, só o investimento no processo de remodelação do que existe hoje, trazendo os valores que já foram constituídos em cada um de nós, novamente vivificados, para que nós possamos mudar esse cenário. Porque senão nós vamos continuar, independentemente da instituição, contaminada por esse conceito da corrupção, que é realmente o deletério, é o grande câncer que nós temos hoje e que tem que ser combatido. O início ele é singelo, uma lava-jato ou algumas operações que têm sido feitas, que o pessoal, depois de um tempo, acaba esquecendo. A memória do brasileiro é muito ruim, as eleições estão chegando, nós vamos mostrar isso, vamos eleger pessoas que estão condenadas, que estão respondendo a processo, vamos eleger. Então, depois vai reclamar do quê? O processo está instaurado e as pessoas estão estabelecidas, aguardando o momento para tirar a sua vantagem. Enquanto isso acontecer, não é só com a polícia, é com qualquer setor de atividade, nós não vamos poder contar com aquilo que deveria dar a estrutura para uma sociedade organizada. Olha, eu quero agradecer o enorme carinho da audiência de todos vocês. Estamos muito bem na audiência em todo o Brasil e as pessoas estão enviando questões, estão participando do nosso programa. Você também pode enviar 11 95033 6870. Olha só. A Fátima Rodrigues de Natal está pedindo um beijo para você. E ela fala uma coisa interessante aqui. Ela diz assim: Coronel Roberto, aqui em Natal nós estamos entregues às traças. Até o governador sofre. Os ladrões levaram o carro dele. O que podemos fazer para melhorar essa situação? O cenário que nós falamos, né? O foco, os holofotes no Rio de Janeiro, mas nós temos situações muito mais caóticas, inclusive com recente greve da estrutura policial no Rio Grande do Norte. Em outros estados brasileiros também aconteceram. Sim. Que aí mostra um cenário realmente que nós temos que refazer todos os conceitos. É preocupante, sim, mas só uma sociedade organizada, só uma sociedade unificada é que pode alterar todo esse processo. Enquanto nós aceitarmos o modelo que vem sendo colocado, enquanto nós considerarmos que do jeito que está, bom, porque existe uma zona de conforto das pessoas, se não lhe atinge, se eu nunca fui vítima, então o problema não é meu. E o problema é de todos nós, é união, é juntar, é o vizinho começar a conhecer o próprio vizinho. Nós não temos relacionamento. Se tem um estranho num determinado ambiente, ele passa despercebido. A segurança pública é feita nas comunidades. Diferente é que chama atenção, mas se ninguém conhece ninguém, qualquer pessoa, os condomínios mostram isso, entra qualquer um, não tem aspecto de segurança, você tem que retomar a cidadania, é o cidadão junto, é excluir, é não aceitar o que é o grande problema hoje nosso, no mundo todo e no Brasil, muito fortalecido, a droga. O consumidor, ele perde os conceitos, ele desestrutura as famílias e ele é um fomentador do dinheiro que mantém o crime. O crime é mantido pelo tráfico de armas e de drogas. A sociedade tem que reprimir. Eu não posso aceitar que as pessoas possam consumir drogas naturalmente, como tem sido feito. Então, é uma renovação. Nós precisamos retomar a sociedade enquanto cidadãos. Agora, o caso da vereadora Marielle Franco, na sua opinião, foi um estopim, foi uma gota d'água para a gente entender qual que é a realidade nossa da segurança? O caso da vereadora, ele repercute porque é uma vereadora. Mas casos como o da vereadora está acontecendo agora em algum lugar, todos os dias. Um país onde nós temos 70 mil homicídios por ano, eventos dessa natureza, com finalidade política, com finalidade de preconceito, qualquer que seja a justificativa vil, acontece.
Num país em que você tem 500 policiais militares e civis mortos todo ano, numa verdadeira guerra civil, em 20 anos, e nos últimos 20 anos, nós tivemos mais de 10 mil profissionais de segurança pública, aquele que vai oferecer a sensação de segurança, mortos. Seria os efetivos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul juntos, como se toda a polícia tivesse sido dizimada. Então, quando nós falamos de um evento e querendo caracterizar ou representar como a hecatombe, não é. O nosso problema é muito maior. O nosso problema é a violência doméstica, o nosso problema é a violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, que está escancarado. É o país que tem maior número de leis do planeta. Tem lei que protege o idoso, tem lei que protege a criança, tem lei que protege a mulher, mas a sociedade como um todo não se protege. As violências acontecem dentro de casa. O cenário de violência contra a mulher não acontece na rua, acontece dentro de casa. E se acontece dentro de casa, o que está faltando no eixo familiar? Educação, valores, aquilo que nós falamos que é a única possibilidade de reformatar esse processo. Porque a violência não está na rua. De cada 10 atos de violência sexuais, 7 acontecem dentro de casa, contra a criança e contra a mulher. E nós estamos preocupados com a rua, nós estamos preocupados com a segurança pública. Ninguém quer um policial do lado, ninguém quer um policial dentro de casa. As pessoas querem sensação de segurança onde elas estiverem. Tem se fechado em condomínios para buscar isso. Não é essa a realidade. A nossa realidade da minha geração era na rua, brincando com todo mundo. E justamente isso, não aceitando que as pessoas de má índole frequentem o nosso convívio. Nós tivemos uma mudança comportamental grande, inclusive com as mídias sociais, que merece até um programa, porque hoje talvez seja o ponto de maior vulnerabilidade nossa enquanto família, enquanto geração organizada, e isso perdeu o controle. Onde é que está o controle do crime hoje? Em qualquer lugar. Eles estão dentro do presídio, controlando, eles estão em qualquer lugar, porque tem um celular, tem um computador. A rua não é o lugar mais inseguro do mundo. Os meios, nosso sistema, que nós estamos amarrados a ele, nos torna mais inseguros ainda. A maior parte das informações que nos fragilizam, nós fornecemos pelas mídias sociais. Agora, eu tenho aqui um dado que uma telespectadora me enviou. Acabou o nosso tempo, mas eu preciso comentar isso. A Eliane de Belo Horizonte. Um beijo a você, Eliane, e a todos aí de Belo Horizonte. Olha só que inteligência do nosso povo. O povo não é bobo não, viu? Não. O povo é muito inteligente. Olha só. Fábio, boa noite. Como que nós podemos ser a favor de uma intervenção federal após o congelamento e um corte de mais de 13% em segurança pública? Como ser a favor de um MP de 1.200 bi de nós contribuintes para um estado de gestão do mesmo partido do presidente, que limpou os cofres cariocas enquanto a segurança era relevada? Esse país está doente em inversões de valores. Muito bem colocado. Nós gastamos 300 Parabéns, milhões todos os dias com infelizmente, com a insegurança pública. 300 milhões por dia. Então, gestão é o grande problema, falamos em outros programas. Não tem gestão. Nosso problema não é de qualidade do ser humano, é de gestão. Nós não nos preparamos para ser gestores sequer da nossa renda familiar. Por isso que todo mundo está aí inadimplente, sem saber o que fazer, recorrendo ao dinheiro, né, de uma forma até espúria. Mas parabéns pelo comentário, é isso mesmo. Nós nunca vamos entender hoje, no cenário conturbado, se a medida... Qual foi o efeito? Nem o efeito. Qual foi a finalidade da medida? Será que é para resolver ou é para esconder? Ou é para camuflar? Ou é simplesmente para blindar algo que continua acontecendo? Os atos de corrupção continuam aí dentro do cenário. Todo dia tem alguém preso, todo dia tem alguém preso. Nós somos a terceira estrutura carcerária do planeta. Como é que faz? Prender? Nós precisamos reeducar, precisamos começar de novo. Coronel Roberto, muito obrigado. Sempre um prazer todo nosso. Uma feliz Páscoa para você e toda a sua família, tá bom? Para todas as famílias.